Bom, gente, estou aqui de volta para falar sobre uma coisa que me fascina muito, que são nossos veículos. O mundo é um lugar realmente que o mundo aprende a ver com maior complexidade. Vamos falar então desses veículos. Sim, que é uma troca de corpo quando você controla o veículo. Pensa comigo, quando você acelera um carro, monta num cavalo, você não está só se deslocando, você está literalmente alongando a sua pele para além do seu limite biológico. Cavalguemos então pela história humana para entender um pouco essa loucura. Se formos rigorosos, nosso primeiro veículo foram as costas do nosso pai ou o colo confortável de nossas mães. Mas o verdadeiro divisor de águas para a mente humana foi o cavalo. Lá por volta de 3.500 anos antes de Cristo, naquele momento a humanidade não só descobriu como dobrar a sua velocidade sem se cansar, ela descobriu a extensão de seu corpo. De repente, a sua vontade era traduzida em puxar rédeas ou na pressão das suas pernas, e você se transformava em 500 quilos de músculos e ossos correndo a mais de 60 km por hora. Nos tornamos centauros, metade humano, metade cavalo. Essa é a origem do nosso sonho da onipotência motora. Antes que eu me esqueça, bem antes do cavalo já tínhamos a canoa. O barco a remo é o primeiro veículo que não depende de um animal, mas uma força bruta da própria natureza, do corpo contra a água. Mas repara que na diferença, remar é um diálogo com a natureza. Você luta contra o rio, mas o rio te leva. Não é um controle total, é uma troca. Com a carruagem já puxada por cavalos, o animal então virou apenas um motor, e o humano virou um piloto completo. Ali nasceu a ilusão do controle total. Não é à toa que a roda e o freio são tão poderosos no inconsciente humano. Eles nos deram a sensação de que podemos tomar o mundo. Foi no início do século XX, com a chegada do automóvel, que a coisa ficou séria mesmo. Se o cavalo nos deram força e velocidade, o carro nos deu uma couraça de aço e movimentos inacreditáveis. É uma cápsula protetora das intempéries, da resistência e da velocidade, do atrito ao solo. Você tem um banco aquecido, ar-condicionado, isolamento acústico. É um trunfo tecnológico humano contra a natureza. Aqui entra a psicanálise. Lembra do Freud? Bom, ele dizia que o ser humano é um animal frágil, que leva um ano para ficar de pé e morre se cair de 3 metros de altura. Essa impotência nos gera uma certa angústia, na verdade uma angústia profunda. Quando pegamos o volante, compramos a ilusão de onipotência. Deixamos de sermos primatas indefesos e viramos ciborgues, humanos máquina. E o mais louco é o fenômeno do desaparecimento. Quando você dirige bem um veículo, você para de pensar em dirigir o veículo e você passa a ser o carro. Ele é uma extensão do seu corpo. Você sente a curva, a resposta do acelerador, como se fossem suas próprias articulações. O ronco do motor é você mesmo rosnando. Essa fusão libera dopamina e noradrenalina. É o tal do estado em fluxo da psique humana. Por isso, tanta gente diz que pensa melhor dirigindo, porque a extensão do corpo silencia o ego e assim se ativa o cérebro instintivo. É o simbolismo do carro e não para por aí. O carro ele virou a maior vitrine do eu no mundo moderno. Diferente do cavalo, que já era nobre por si só, o carro demonstra muito de quem você é, econômica e psicologicamente. O seu posicionamento social, moderno, esportivo, luxuoso, um fora de estrada, poderoso, forte, aventureiro. O que é claro, é do pertencimento proporcionado pelo bolso do dono. Mas o veículo individual também é uma válvula de escape para a nossa sombra, como diria o psicanalista Jung. Dentro da nossa bolha de metal, podemos bufar, xingar, extravasar a agressividade sem manchar a nossa imagem social. É como se fosse tudo permitido quando estiver atrás do volante. Lembra do Pateta, né? O trânsito é o palco onde encenamos o nosso herói e o nosso vilão interior, sem consequências diretas para os nossos afetos. Mas com toda a fantasia de poder, o preço é muito alto. Morrem só no Brasil 35 mil pessoas de acidentes de trânsito, com mais de 300 mil internações, sendo que mais de 30 mil mortes motivadas pela imprudência humana. O transporte individual que nos prometeu liberdade nos deu um grande isolamento. No trânsito somos milhares de indivíduos dentro de bolhas, olhando para os para-choques
odiando o outro que também está no seu mundo, isolado. O cavalo, ironicamente, era mais social. Nele havia cheiro, suor, respiração. O carro anestesia os sentidos. E aqui é um teste para você. Você já reparou como é angustiante estar no banco passageiro? Perder o controle da extensão dói. A ansiedade bate, seu corpo encolhe e volta a ser frágil. A experiência de corpo estendido é tão valiosa que preferimos dirigir mal a ser passageiros de quem dirige bem. Porque, no fundo, o que valorizamos não é a viagem, é a sensação de comando sobre a própria existência. Hoje, se você tira o carro de alguém, ela não sente só raiva, sente uma verdadeira castração simbólica. Criamos uma dependência psicológica tão grande que, sem o veículo, nos sentimos nus, lentos num mundo que exige mais aparato e rapidez. Mas hoje o imaginário está fraturado. Sonhamos com carros voadores, mas vivemos uma realidade do Uber, um transporte individual que não é seu. E o carro autônomo, então? Ele se dirige sozinho, ele deixa de ser a extensão da sua vontade e vira apenas um elevador sobre 4 rodas. Quando a máquina não precisa de mim para pilotar, o imaginário do indivíduo heróico, cavalgando pelo mundo, simplesmente morre. Parece que estamos em um mundo em transição. Estamos desaprendendo a gostar de possuir movimento e começando a gostar de ser transportados. Aviões, trens, metrôs, quem sabe futuramente um teletransporte. É que aqui chegamos num ponto mais alto. E o mais perigoso dessa escalada. Voar é a materialização do ponto de vista de Deus. Lá de cima, os humanos são formiguinhas em seu formigueiro. Você já nem é mais do mundo. Você está acima de tudo. É a ascensão máxima do narcisismo humano. Você se torna então um observador onisciente, imune às amarras da gravidade. O dragão mecânico te transcende do humano comum, dá ascensão à nova espécie que pode voar por meios próprios. Serão poucos a acessar esse poder. E lá de cima, você estará radicalmente só. Será que o ápice do transporte individual é, na verdade, o ponto exato em que o indivíduo deixa de existir para virar uma força da natureza? E você? Prefere o controle do carro, a conexão da natureza com o cavalo, ou a vontade de voar sobre todos? Reflita sobre isso, num ônibus lotado ou preso no engarrafamento. Obrigado por me ouvir.